Olá, pessoal do CPSEX, para vocês que estão aqui no nosso super intensivo de férias. Se você não sabe o que está rolando aqui, volta lá no nosso primeiro vídeo que eu explico certinho o que vai rolar. Se você já viu ele, você sabe o que vai rolar. Eu tô aqui pra gente começar o nosso super intensivo de férias, onde teremos tudo que o nosso cursinho teve no primeiro semestre de forma bem resumida, tudo bem? E eu sou o professor Johnny e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre matemática básica. Então, a primeira semaninha a gente vai ter aula de matemática básica, tudo bem? Começando por essa, a aula 0, números e algarismos, tá? Já que, como é o que a gente vai lidar, né? A gente vai lidar com esses símbolos, com esses significados, a gente precisa primeiro entender o que são eles. E aí eu fiz aqui uma aulinha para falar sobre isso, a nossa aula 0. Bom, primeiro de tudo, o que é o número? O número, ele é uma expressão de quantidade. Por exemplo, eu tenho 24 anos. Eu tenho 185 centímetros de altura, tá? Então o número em si, o que ele significa? Ele significa a expressão de quantidade, é quanto eu tenho. E aí é importante a gente perceber que o número, ele não é um símbolo. O número, ele não é um símbolo. O número, ele é literalmente a expressão de quantidade. O 2 e o 4 não são números. Eles são números. Mas, como quantidade, eles são números. Se não, eles não são. Meio confuso, mas vão entender daqui a pouco, tá? Quando eu tô falando de número, assim, gramaticalmente, a gente vai para numeral. Daqui a pouco eu chego lá. Então, quando a gente fala de número, a gente está falando da quantidade em si, literalmente a expressão de quantidade, não o símbolo número, tá? O número não é um símbolo, não é um símbolo. Isso é muito importante. E claro, outra coisa importante é que existe infinitos números, tá? Então, existe infinidade de números. Não tem como acabar você listar todos eles. Sempre existe mais. Já que a gente está expressando quantidade. E a gente pode expressar quantidade de qualquer forma. Ela pode sempre crescer, 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 crescer. Então, os números são infinitos. Tudo bem? Chegamos então ao numeral. E o numeral, ele é a classe gramatical. Então, por exemplo, quando eu vou escrever um número, né, por assim dizer, no meu texto, na minha redação, o que eu estou fazendo é um numeral. E existem alguns tipos de numerais. Tem os cardinais, que eles indicam quantidade. Então por exemplo, um, uma, dois, né, 45 e assim por diante, né? Então quando a gente está falando do escrito, número, a gente está falando de numeral. Então, por exemplo, na minha sala tem 42 meninas. A gente tá falando de um numeral cardinal e não um número. Quando a gente fala da quantidade, por assim dizer, que não está escrito, a gente está falando só 42 meninas, aí é um número. Tudo bem? Existe um outro tipo, que são os ordinais. Então, o ordinal vai indicar a hierarquia. Tipo, primeiro, quinto. Então, na hora de escrever, primeiro significa um número, né? Na verdade não significa um número, mas ele quer expressar um número. Ele quer expressar uma hierarquia. Você chegou em primeiro. Isso é um numeral ordinal, primeiro. Outro tipo. Multiplicativo. Por exemplo, dobro, triplo, triplo e assim por diante, tá? Então, vocês estão percebendo que a numeral como classe gramatical é tudo o que vai fazer você pensar numericamente, né? Temos mais um. E são os coletivos. E ele vai indicar pra gente um conjunto de unidades. Por exemplo, dúzia,
Quero uma dúzia de ovos. Dezena. E assim por diante, tá? Então significa números, né? Dúzia significa 12, só que a gente tá falando de um numeral coletivo. E último, os fracionários. Fracionários. Que é como se fosse um multiplicativo, né? Só que ao contrário. Por exemplo, metade. E assim por diante. Tudo bem? Então, tá aí a diferença de número e numeral. Numeral é literalmente a classe gramatical pra gente falar de número. E número é a expressão de quantidade, não tem nada a ver com gramática. Ele não é uma representação, não é um símbolo, ele é só uma ideia. Enquanto numeral é a formalização disso, tudo bem? E aí a gente chega aos algarismos. Existem diversos tipos de algarismos. Os nossos são os indo-arábicos. Indo-arábicos. Tá? E esses algarismos são 10 ao total. Diferente dos números, eles não são infinitos. Então nós temos o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O algarismo, ele é em si o símbolo, ele é a representação simbólica. Esse desenho é um algarismo. Desenho do 0, desenho do 1, o 2, o 3, eles são algarismos indo-arábicos. Você deve conhecer outros, vou fazer em verde aqui, vai. Por exemplo, os romanos, né? Talvez você tenha uma avó aí que tem um relógio com números romanos, que é 1, né? 2, aí 3 tracinhas. É o 3. Aí o 4 é 1 antes do 5, né? O V significa 5. O 5 é o V. Aí o 6 é 5 mais 1. Opa, ficou feio, hein? Volta lá. 5 mais 1 é o 6 e assim por diante, né? Então, o algarismo em si, ele é o símbolo numérico. Então, o que a gente usa é o indo-arábico. Então, esse é o grande lance, né? Essa é a diferença de número para algarismo. Então, por exemplo, vamos pensar no número 201. Vamos pensar no número 201. Deixa eu fazer um... Para você não se esquecer, ó. Não se esqueça. Vamos ter o número 201. O número era 201 se a gente estiver expressando como quantidade. 201 alguma coisa. Ele é um número. Ele é formado pelos algarismos. Os algarismos 2, 0 e 1. Então quando a gente fala do número, de quantidade, é um número. Só que a gente pegar e dividir ele, a gente está chamando de algarismos. Então o 2 é um algarismo, o 0 é um algarismo, o 1 é um algarismo, tá? Eles são algarismos indo-arábicos. Tudo bem? Então nunca se esqueça. Quando a gente estiver tratando de uma parte do número, por exemplo, o 1 ali, ele não pode ser considerado um número. Ele é um algarismo, tá? Ele é um algarismo pertencente ao número 201. Tudo bem? Isso é muito importante. Então, quando a gente for tratar de uma partinha do número, quando o número é grande, né? É extenso, a gente está falando de algarismo. Tudo bem? E aí, como saber qual a diferença do algarismo 1 para o 0, para o 2? E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos falar da ordem dos algarismos. Algarismos. Beleza. Porque, por exemplo, a ordem não importa, né? Porque, por exemplo, vou continuar o número 201. Se eu pegar o número 201 e misturar os algarismos para, por exemplo, 102, esses números representam quantidades diferentes. 201 é maior que 102, então eu usei os mesmos algarismos, só que eles estão representando quantidades diferentes. Então a ordem desses algarismos importa. E aí, quais são as ordens desses algarismos? Né? Existem várias, vou listar aqui as principais. Então nós temos a unidade,
Então, o algarismo das unidades. O que significa? Significa que o algarismo ele está sendo multiplicado por 1. Daqui a pouco eu explico melhor o que é isso, tá? Outro exemplo. Outro exemplo não. Outra ordem. Dezena. Dezenas. O algarismo das dezenas é porque ele está sendo multiplicado por 10. Né? Unidade 1. Dezena 10. Nós temos também da centena. Centenas. Quando o algarismo está sendo multiplicado por 100. Milhar. Quando o algarismo está sendo multiplicado por 1000. Faz sentido, né? Milhar, 1000. E assim por diante, né? Então temos, por 10.000 seria dezena de milhar, por 100.000, centena de milhar, por milhão seria por milhão, e assim por diante. Dezena de milhão, centena de milhão, tudo mais. Então tudo provém daí. Então, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui pra gente. Pra vocês entenderem o que significa esse algarismo vezes 1. O número 2351. Perceba. Vou pegar o algarismo 1. O algarismo 1, quanto ele vale? Ele vale 1 como quantidade, né, nesse número. Agora, por exemplo, o algarismo 5, quanto ele vale? Ele não vale 5, ele vale 50, né? Porque na hora que eu somar com 1 vai dar 51. Então o 5, ele vale 50, ou seja, é 5 vezes 10. Tá vendo? É um algarismo, o algarismo 5 multiplicado por 10. E o 3? O 3... A quantidade que ele está utilizando aí é o 300, que é o 3 vezes 100, tá? O algarismo 3 vezes 100. Então, o algarismo vezes 100 é a quantidade. E por último, 2. O 2 é o 2000, é isso que ele vale, né? É o 2 vezes 1000. Ou seja, o 1 ele é o algarismo das unidades, porque o algarismo 1 significa a quantidade 1. O algarismo 5 é o algarismo das dezenas. Por quê? Porque o 5, como quantidade, ele vale 50 nesse caso. O 3 é o das centenas, já que o 3 vale 300 nesse caso. E o 2 é o algarismo do milhar. Milhares, né? Vou colocar tudo em plural. Aqui também, vai? Só pra... milhares. Só pra falar que fez. Então, o 1 é o algarismo das unidades. O 5 é o algarismo da dezena. O 3 da centena. E o 2 do milhar. Tudo bem? E isso é muito importante, porque daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai falar sobre operações. E essas operações é muito importante a gente levar os algarismos, né, a ordem dos algarismos em consideração. Show? Os números têm outra coisa legal, que são os conjuntos numéricos. Pensando agora nos números, tá? Falei um pouquinho sobre algarismos, vamos falar um pouquinho sobre os números. Os números, a gente vai dividir eles em conjuntos numéricos. Isso vai ser muito importante pra gente também um pouquinho mais pra frente. E quais são esses conjuntos numéricos? O primeiro conjunto é o conjunto dos naturais. A gente vai chamar de naturais e o nome dele vai ser N. Como ele é um conjunto, ele vai estar entre chaves. Então, números desse conjunto: 0, 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele é infinito, tá? Então, esse aqui é o conjunto, né? Se a gente olhar, se a gente conseguisse fazer isso, né? Vamos fingir que a gente consegue colocar todos os números num quadrado. Eita, não é isso que eu quero, não. Num quadrado. Se a gente colocar todos os números nesse quadrado, esse conjunto seria o conjunto dos naturais, tá? Com ele é possível a gente somar coisas, né? Então, por exemplo, 1 mais 2 é 3. Então, sempre que eu somar naturais, eles vão estar dentro dos naturais, né? É o primeiro passo. Só que vem a pergunta, e se eu subtrair naturais? Por exemplo, 1 menos 2, 2 menos 1 dá 1. 1 está nos naturais, mas 1 menos 2 dá menos 1. E o menos 1 não está nos naturais. Não tem como a gente resolver esse problema só com os naturais. E é por isso que criou-se os inteiros. Os inteiros, ele é tipo espelhadinho. Então ele vem do infinito
Aí ele vai ter o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3. E aí vai pro infinito, tá? Perceba que os naturais estão contidos, esse C é de contido nos inteiros, tá? Então, se eu voltasse lá pro nosso desenho, eu vou desenhar agora os inteiros aqui, ó. Os naturais fazem parte dos inteiros. Só que agora tem uma galerinha que não faz, né? O menos 1, por exemplo. E esse cara vai ser os inteiros. Legal. Show. E aí a gente consegue fazer soma, subtração e sempre vai dar nos inteiros, né? Então, 2 menos 3 menos 1 tá nos inteiros. 3 menos 2 é 1, tá nos naturais, tá tudo bem. Beleza, próximo. Só que, e se eu dividir números? 2 sobre 3, por exemplo. Eu não consigo dividir. Ele não vai estar nos inteiros. E por isso que a gente criaram, né? Mais um conjunto, que é os conjuntos dos racionais. Vou colocar aqui na frente, porque eu não estou colocando o nome, né? Então, inteiros. E aqui, naturais. Tá? E o conjunto dos racionais vai ser o seguinte. Lembra que eu falei que o problema é a subtração, a divisão? Então, os naturais vão ser x, né? X é qualquer número pertencente, né? Esse E significa pertencente. Então, o número vai pertencer... O que significa, né? O x pertence aos racionais. Significa, o número, ele será racional C. Então, C, a gente tiver um número sobre o outro e ambos os números forem do conjunto inteiro. Então, ó, olha que maneiro. Pro x pertencer aos reais, significa pro número C dos reais, não, desculpa, pros racionais. Pro número C racional, tem que acontecer o seguinte. O x ele vai ser igual a um número dividido por outro, e esses dois números têm que ser inteiros. Por exemplo, 3 sobre 2, né? O 3 é inteiro, o 2 é inteiro. 3 sobre 2 é racional. 5 sobre 1, o 5 é inteiro, o 1 é inteiro. O 5 sobre 1 é racional. Perceba, então, que os inteiros estão contidos nos racionais. Ó, por exemplo, o 2. O 2 é 2 sobre 1. Se encaixa. O 2 é inteiro, o 1 é inteiro. Então, o 2 sobre 1 é racional. Tudo bem? Racional. Então, fazendo em verde, o racional vai estar contido todo mundo, né? Já que os inteiros estão contidos no racional. E o natural está contido nos inteiros. A gente vai ter aqui os nossos racionais, né? Então aqui eu estou fazendo um conjuntinho para vocês verem como tá. Então, o verde são todos os números racionais. Tem uma galera que vai estar aqui, que não vai ser inteira nem natural, por exemplo, 2 sobre 3. Vai ter uma galera que vai ser inteira, então ele vai estar aqui, né? Então ele vai estar tanto dentro dos inteiros quanto dos racionais. E vai ter uma galera que vai ser natural, que vai estar tanto dentro dos naturais, quanto dos inteiros, quanto dos racionais. Tudo bem? E aí, chega o nosso último, que é os irracionais. E o racional não tem muita história, não. Irracional. O π. O π ele é 3,1415, bababá, bababá. Ele é infinito e os números ficam se repetindo, né? Mas não em períodos, né? Não é uma dízima periódica. A gente vai falar mais pra frente em outras aulas. Ele é infinito, ele tem infinitos números. Então, ele não é racional. Ele é um irracional. Raiz de prima, vamos colocar aqui, raiz de 3, tá? Raiz de 2, raiz de 5, raiz de 13, raiz de primo. Enfim, existem muitos irracionais. Então, racional é quem sobrou na festa. Então, quem não é racional é irracional. Vou fazer ele só aqui, ó. Tá vendo? Que eu não coloquei todo mundo na roda? Não coloquei, tá? E aí a gente criou esse conjuntão aí. E esse conjuntão maravilhoso, que eu vou fazer em preto... Se a gente olhar para ele todo, nós temos os números reais. Então, para finalizar, vou pôr aqui, ó. São os números reais.
que ele basicamente é o conjunto onde todos os outros estão contidos. Então perceba que N está contido nos reais, os naturais, né? Os inteiros estão contidos nos reais, os racionais estão contidos nos reais e os irracionais estão contidos nos reais. Maneiro? Tudo bem? Então é com esses números que a gente vai trabalhar, os números reais. Existem números que não são reais, que são os números imaginários, mas isso aí é bola lá pra frente, não é coisa do primeiro semestre, enfim. A gente vai tratar aqui sobre números reais. E aí, isso você tem que lembrar. Os números reais podem ser tanto naturais como inteiros. Se eles forem naturais, eles são inteiros e são racionais, né? E eles podem ser racionais e depende dessas regrinhas aí, tudo bem? Não que isso vai importar muito, pra ser sincero, mas é bom a gente entender como eles foram pensados, né? Essa caixinha legal aí. Fechou? Maneirão? Show de bola. E assim a gente acaba a nossa aula 0, onde a gente fala um pouquinho sobre algarismos e números, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre as operações de adição e subtração. Pode parecer básico? Pode parecer básico. Mas talvez tenha coisa que você não saiba. Então, não tenha medo de fazer o básico. Fazer o básico bem feito é melhor do que fazer o evoluído mal feito. Show de bola? É isso, galera. Valeu, até a próxima.